E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Guia Visual. Hoje a gente vai falar sobre algo que transforma completamente a nossa forma de escrever. Sabe aquele momento em que a gente faz um primeiro rascunho e as frases parecem meio jogadas, totalmente desconectadas umas das outras? Pois é, hoje a gente vai descobrir exatamente como pegar essas ideias soltas e transformar tudo numa estrutura super elegante e sólida, usando uma coisa chamada conectivos. Nesse nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 6 pontos bem rápidos. Primeiro, o que são esses conectivos? Depois, as funções principais, como usar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão e, para fechar, algumas regras de ouro para não errar na hora H. Vamos lá? Ponto número 1. O que são conectivos e por que a gente chama eles de a cola da boa escrita? Olha só para esse texto aqui na esquerda. Repararam como ele soa assim meio travado quando a gente lê? Cada frase para do nada e quem está lendo tem que ficar recomeçando o raciocínio o tempo todo. É exaustivo. Agora, olha o contraste com o texto da direita. Com a simples adição de um além disso, a mágica acontece. A leitura fica fluida, elegante, contínua. Isso já mostra logo de cara o poder do que a gente vai conversar hoje. Indo para a parte mais formal da coisa, os conectivos são essas pecinhas linguísticas que a gente usa para ligar ideias, frases ou até parágrafos inteiros. O papel deles é garantir a coesão, a clareza e aquela fluidez gostosa de ler num texto formal. É literalmente uma cola. Sem isso, qualquer redação acadêmica, por mais brilhante que seja a ideia por trás, vai soar repetitiva e uma verdadeira bagunça. Certo, agora o ponto 2, as funções principais. Vamos mapear um pouquinho essas ferramentas? E isso ilustra muito bem como cada conectivo tem um trabalho mega específico. É tipo uma caixa de ferramentas mesmo. A gente tem conectivos de adição, como o além disso, que servem para somar informações. Temos os de oposição, tipo porém, que mostram aquele contraste direto. Tem os de conclusão, como o clássico portanto, e claro, os de causa, encabeçados pelo famoso porquê. Para cada situação do texto, a gente tem a ferramenta exata. Indo para o ponto 3, os conectivos na introdução. É aqui que a gente começa a lançar as fundações do nosso texto. Antes da gente ver as palavras em si, é super importante lembrar qual é o papel da introdução. A meta aqui é basicamente contextualizar o tema de um jeito inteligente, apresentar o problema central e deixar claríssimo qual é a tese, ou seja, a ideia principal que vai ser defendida. E quais são os melhores materiais para construir essa base? Bom, para abrir o texto, termos como inicialmente ou primeiramente são ótimos. Para trazer para o nosso tempo, atualmente e nos dias atuais são imbatíveis. E na hora de preparar o terreno para a tese, usar algo como nesse sentido ou diante desse cenário funciona maravilhosamente bem. Sério, não tem erro. Vamos ver isso na prática. Olha só. Atualmente, a desigualdade social constitui um dos maiores desafios do Brasil. Nesse sentido, a falta de investimentos. Viram só? O atualmente traz o contexto para o presente de um jeito super orgânico. E logo depois, o nesse sentido cria a ponte perfeita para a gente apresentar a tese. Fica liso, muito natural. Ponto 4. Como usar os conectivos no desenvolvimento. É a hora de erguer as paredes e construir os argumentos de fato. O desenvolvimento é onde o trabalho pesado acontece de verdade. É a parte da redação que exige que a gente argumente, explique, compare situações, dê exemplos e defenda as ideias com unhas e dentes. E para sustentar essa estrutura toda sem deixar o texto cansativo, a gente precisa de um bom repertório. Por isso, ter uma variedade grande de conectivos na manga é essencial para não ficar repetitivo. A gente pode usar, além disso, para somar argumentos fortes. Pode usar um contudo para trazer uma oposição ou visão mais crítica. Tem o visto que, para mostrar a causa das coisas, o dessa forma, para apontar consequências, e, claro, o bom e velho, por exemplo, para dar aquela base prática irrefutável. Dá uma olhada na dinâmica desse parágrafo aqui. A tecnologia trouxe inúmeros benefícios. Além disso, facilitou o acesso, contudo, o uso excessivo. Fica muito claro como o além disso entra somando pontos positivos. Daí, de repente, o contudo vira chave e introduz um contraste super maduro. E só aprofunda o argumento sem perder o foco. É o equilíbrio perfeito. E agora o ponto 5, conectivos na conclusão. Vamos finalmente colocar o telhado nessa casa. Para a gente não escorregar na reta final, o foco da conclusão tem que ser um só, fechar o texto com chave de ouro. É a hora de sintetizar as ideias, quem sabe apresentar uma solução e reforçar aquela tese lá do começo. E um aviso importantíssimo.
A conclusão só amarra as coisas. É terminantemente proibido trazer problemas ou informações novas nessa hora. Combinado? E para selar tudo com muita autoridade, a gente conta com palavras de peso. Portanto, assim, dessa forma, em síntese, logo, por fim, em suma. Quando quem está corrigindo o texto lê uma dessas palavras no início do último parágrafo, já vem aquele estalo lógico. Opa, a argumentação chegou no seu ápice, tudo faz sentido agora. O impacto fica bem evidente na prática. Em síntese, o combate à desigualdade social. Dessa forma, o Estado e a sociedade devem atuar conjuntamente. Percebem como, em síntese, e dessa forma, encerram o pensamento de uma maneira super elegante, dá até aquela sensação gostosa de dever cumprido quando a gente termina a leitura? Finalmente, o nosso último ponto. As regras para o uso correto. Como evitar um verdadeiro colapso estrutural? O ponto crucial aqui é seguir 3 passinhos muito simples para a escrita ficar natural e correta. Passo 1. Não repita os mesmos conectivos o tempo todo. Variar mostra que o vocabulário é rico. Passo 2. Não exagere, colocar um conectivo a cada meia frase deixa o texto robótico, muito artificial. E o passo 3. Muita atenção às regras de pontuação. A imensa maioria desses termos exige o uso certinho das vírgulas, então fiquem de olho nisso. E quando o assunto é usar do jeito certo, a lógica é a nossa regra de ouro. Olha só o erro grave ali na esquerda. Estudou bastante, porém passou no concurso. Gente, isso não faz o menor sentido. O conectivo de oposição destruiu a lógica inteira da frase. Agora olha o lado direito, onde a precisão volta a brilhar. Estudou bastante, por isso passou no concurso. A palavra precisa obrigatoriamente acompanhar a lógica do seu raciocínio, senão a casa cai. Lembra que eu falei para não repetir palavras? Bom, uma curiosidade fascinante. Na língua portuguesa, existem entre 100 e 300 conectivos principais que a gente pode usar numa dissertação. Isso sem contar as locuções conjuntivas. Com um arsenal gigante desse à disposição, cá entre nós, não tem desculpa nenhuma para ficar repetindo a mesma expressão toda hora, né? E dominar essa arquitetura toda não é só para deixar o texto bonito, não. É isso que garante o sucesso lá na frente. Essa precisão é o que joga as pontuações lá para o alto nas redações do Enem, nos concursos públicos super concorridos, nos trabalhos de faculdade, em artigos científicos super rigorosos e até mesmo nos textos jurídicos que precisam de uma clareza absoluta. E para fechar o nosso guia visual de hoje, fica aqui uma reflexão. Como é que o uso inteligente e estratégico dessas ferramentas de arquitetura vai transformar a próxima página em branco que aparecer pela frente, hein? Com o material certo em mãos e a planta bem definida, o terreno está pronto para vocês erguerem um texto incrível. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.